E agora presta atenção. Nos últimos anos, estudos apontam que o câncer de mama tem afetado cada vez mais mulheres jovens, né? Especialmente na faixa etária de 30 a 39 anos. Embora a doença seja mais comum em mulheres acima dos 50, o aumento de casos em idades mais precoces preocupa especialistas. Além dos fatores genéticos, o diagnóstico precoce se mostra fundamental, já que os tumores em mulheres jovens tendem a ser mais agressivos e de difícil detecção. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a mastologista doutora Paula Saab. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde, Lohan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é um momento especial para a gente poder falar desse assunto tão importante. E a gente já começa, né, perguntando se é possível saber o que pode estar por trás do aumento do câncer de mama em mulheres mais jovens nos últimos anos. A gente tem visto nos últimos anos, era uma impressão que a gente tinha no consultório, né? Eu já tenho 20 anos de prática dentro de vivência dentro do câncer de mama, e a gente começou a perceber uns 10 anos atrás que pacientes mais jovens começaram a chegar no consultório, mais jovens que eu digo entre 30 e 40 anos, né? Porque o rastreamento, a mamografia, a gente recomenda que seja feita a partir dos 40. Então, quando a gente fala de mulheres jovens, a gente está falando de menos de 40. E aí começou a aumentar a incidência. Será que isso é uma impressão? Lá atrás, no começo da minha carreira, se a gente pegasse uma paciente com 30 anos de idade, chamava todo mundo, nossa, era uma coisa diferente. Hoje, infelizmente, a gente já conseguiu traduzir essa sensação em números e tem alguns estudos epidemiológicos publicados aqui, inclusive no Brasil, mas mais recente nos Estados Unidos, mostrando, de fato, esse aumento de tendência em mulheres jovens. Agora, o porquê... É o porquê. O porquê... Eu acho que é uma junção de uma situação, né? Se você analisar na época da nossa avó, o comportamento biológico da mulher era muito diferente, né? Eram 8 filhos, 9 filhos, amamentação, alimentação em casa, alimentação saudável. Hoje a vida da mulher está bem diferente. Então, acho que quando você associa essa mudança do comportamento reprodutivo junto à mudança da estrutura e responsabilidade social, eu acho que essa mistura está sendo perigosa. Realmente, se a gente comparar essas duas configurações de vida, de dia a dia da mulher, a gente nota essa diferença, né? E até sobre um estresse muito alto, né? As mulheres com a carga de trabalho e muitas vezes também tendo que dar conta dos trabalhos do lar também, acaba acarretando nisso. Sim, eu acho que a gente fala muito, né, da liberdade feminina, da mulher no mercado de trabalho, e obviamente isso é extremamente importante, mas tem um impacto na saúde. Então, hoje em dia, são mulheres que têm que fazer tantas atividades que você não consegue focar naquilo que de fato é saudável. Muitas hoje têm, por opção, não ter filhos, e a gente sabe que ter filhos, a gestação, a amamentação, são fatores protetivos para câncer de mama, e do ponto de vista biológico é importante, mas socialmente hoje já não é tão mais importante. Antes a mulher era cobrada, né? Você não vai ter filhos? Quantos filhos? E hoje, se você pega uma mulher e fala, não quero ter filhos, tudo bem. Tudo bem. Antes não era tudo bem. Então, o social e o biológico estão num momento de confronto. E a tradução disso é o aumento de inúmeras doenças, inclusive o câncer de mama em mulheres jovens, né? O uso de hormônios de forma indiscriminada, as alterações genéticas que eventualmente podem ser transmitidas de família, que é mais raro, mas também tem aumentado. Então, acho que é um contexto, no geral, que traz preocupação, porque a mulher jovem, ela não imagina que ela pode ter câncer de mama, né? Então, ela não se preocupa com isso. E a gente precisa conscientizar, e eu até agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, para a gente tentar atingir essas pacientes, essas mulheres jovens, com a informação de que pode acontecer e que a gente tem que estar atento a isso. Falando em estar atento, quais são os sinais e sintomas que as mulheres jovens devem observar para um diagnóstico precoce? Os sinais e sintomas, tanto na mulher jovem quanto na mulher, né, pré-menopausa ou pós-menopausa, são os mesmos. Então, o sintoma mais comum é nódulo palpável. Lembrando que a maioria dos nódulos palpáveis não são câncer. Então, assim,
Eu sei que existe um desespero, mas a gente precisa investigar antes de qualquer coisa. Sentiu o famoso caroço na mama, tem que procurar um mastologista para a gente poder investigar. Esse é o sintoma mais comum do câncer. Outros que podem acontecer é a saída de líquido por um orifício do bico, de um lado só, geralmente quando é sanguinolento ou aquoso, quando o bico entra para dentro da mama, quando uma parte da pele entra para dentro da mama. Eventualmente sinais inflamatórios, né? Tem alguns tipos de tumor que podem simular mastite. Isso me chama a atenção principalmente nas pacientes que estão amamentando, porque às vezes acha que é mastite puerperal e não é. Então, o ideal é que qualquer alteração na mama seja avaliado por um mastologista, né? E nesse caso também de uma mãe que está amamentando também, com o mastologista. Veja, a amamentação, eu acho que vale a pena a gente falar em relação a paciente jovem, porque existem muitas alterações que acontecem numa mama que está amamentando e que às vezes não são relacionadas à amamentação, mas elas passam despercebidas. Então não é nenhum nem dois casos que eu tenho no consultório de pacientes que tinham nódulos palpáveis, estavam amamentando e pressuporam que era alteração relacionada à amamentação e deixaram esse tumor crescer, porque não imaginou que podia ser um câncer. Então, mamas lactantes, mulheres que estão amamentando, elas também podem ter câncer de mama. Tem nódulo palpável, tem alguma alteração, tem que procurar o mastologista. Então, procura o mastologista para poder trazer aí o melhor diagnóstico, né? Outra coisa interessante que até a senhora falou, né, no início da entrevista, e eu acho que é interessante, é sobre a questão genética, o histórico familiar. Isso é um aspecto que pode impactar nessa incidência? Quando a gente fala de história familiar, existem algumas famílias que trazem mutações genéticas ao longo da geração. É passado de pai ou mãe para filho ou filha, né? Quando a gente tem vários tipos de tumores relacionados a mutações genéticas, inclusive o câncer de mama. Mas dentro do total, essas pessoas que têm câncer de mama relacionado à mutação genética são a minoria, né? Então, 10% das mulheres que têm câncer de mama têm alguma alteração genética. Os outros 90% são essas alterações comportamentais que a gente falou. Então, tem algumas pacientes que chegam no consultório e falam, mas eu não tenho risco de ter câncer de mama porque eu não tenho história na família. E eu gosto sempre de ressaltar, a maioria das mulheres que têm câncer de mama não tem história na família também. Então, para a gente é importante pegar essa história da paciente, da familiar, ver se tem família de primeiro grau, quem teve tumor, para tentar identificar quem são essas pacientes de alto risco. Porque as pacientes com mutação têm mais risco de ter câncer de mama. Mas na população geral, a maioria das pacientes que tem não tem alteração genética. Então, é um fator a se considerar, mas Sim. Não é determinante. Não, a mutação a gente até tem condutas diferentes, mas a gente tem que conseguir identificar através da história quem são as pacientes que têm risco para mutação ou não. E saber que mesmo as que não têm mutação também têm risco para câncer de mama. Perfeito. Então, muita atenção, tá? Doutora, quais são os principais impactos psicológicos mais comuns em jovens, né, diagnosticadas com câncer de mama e como é possível apoiá-las durante o tratamento, né? Porque eu acho que é um baque ali que normalmente, culturalmente, né, conforme os dados já passados anteriormente, não se tinha notícias de pacientes jovens com câncer de mama. Não era tão frequente. O que a gente vê em paciente jovem, geralmente, do ponto de vista emocional, são crises de ansiedade, né? O paciente entra em crise de ansiedade, eventualmente até no quadro depressivo, geralmente relacionado ao medo de perder os filhos, de não conseguir ver os filhos crescerem. Isso é bem esperado quando a gente dá o diagnóstico, porque são mulheres que têm filhos de 2, 3, 4 anos, filhos pequenos, filhos que dependem dela, eventualmente financeiramente também, mas né, são crianças pequenas. Então o desespero maior e a frase comum é o que vai ser do meu filho, eu não vou ver meu filho crescer. E isso gera uma ansiedade muito grande. Eu acho que o que traz mais segurança para paciente jovem ou para paciente na pós-menopausa é, na realidade, o andar do processo, né? A gente tem muito medo daquilo que a gente desconhece. Então, quando você começa o tratamento, entra naquele ambiente, porque não tem opção, né? Até porque não tem opção. E começa a ver que um dia, depois o outro, e vê que as coisas vão acontecendo. Hoje em dia os tratamentos estão melhores, a gente tem conseguido salvar cada vez mais mulheres. Então, vê que as coisas estão indo bem, aí eu acho que é o momento que ela consegue se reestabelecer e se controlar. Olha só, gente. Então,
todo o apoio aqui, né, é muito importante, principalmente num momento delicado como esse. E a gente está aqui com essa função social do programa, do Você em Dia, em levar esse conhecimento, esse conteúdo, a fim de poder alertar e também indicar os principais sinais sobre o câncer de mama em mulheres jovens. Eu quero agradecer a participação da doutora Paula, parabenizar pelo trabalho que tem feito, né, por esse movimento de conscientização, principalmente relacionado aí, como a gente já falou, a mulheres jovens. Obrigada, Lorô, pela oportunidade. Fica o recado aí para as nossas mulheres jovens, se cuidem também, quando tiver a possibilidade de fazer um ultrassom, fazer o autoexame, consultar o mastologista, e qualquer alteração na mama tem que ser investigada.